Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer aos meus muitos irmãos lá do Instagram, lá da outra rede, lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, que me enviaram um vídeo aqui onde aparecem o Pablo Marçal e o pastor Leonardo Sale. Gente, eu vi 2 vezes todo aquele podcast. Eu dei audiência para eles. E uma das vezes que eu vi, eu estava voltando de São Pedro da Aldeia junto com o pastor Albert Ferreira. E nós viemos conversando, analisando cada fala ali, cada pergunta do Pablo Marçal. Dá uma olhadinha no que aconteceu nesse bate-papo entre o Pablo Marçal e o pastor Leonardo Sale. Confere comigo uma pitadinha do que aconteceu lá. No Novo Testamento tem quantos profetas? Oi? No Novo Testamento tem quantos profetas? Quantos eu não sei, mas tem muito. A Bíblia diz sobre Ágabo. Ágabo profetizou para Paulo, que também era profeta, tinha todos os dons espirituais. Inclusive Paulo, ele manda a gente procurar o dom de profetizar. E quem profetiza é profeta. 1 Coríntios capítulo... eu falo profeta como os do Velho Testamento. Então, mas aí você não pode comparar... Eu sou profeta. Oi. Quantos profetas tem o Novo Testamento? Oi? Pulou, né? Pulou. Gente, não, Ágabo que profetizou para Paulo, que também era profeta. Gente, que lambança que ele fez. Porque ele chegou a afirmar que Paulo tinha todos os dons espirituais. Rapaz, coisa que a gente precisa observar. Será que o Novo Testamento tem profetas como na Antiga Aliança, como estava perguntando Pablo Marçal? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo, falando de Bíblia, Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 16, escrito está: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. João foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Ok? E aí quando a gente fala de João e Johanã, o filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, que pelo menos na nossa Bíblia em português está escrito Isabel, mas o nome da mulher, dentro do contexto judaico, é Elisheva, capítulo 1 de Lucas, versículo de número 5. Ok? Deveria ter sido traduzido como Elizabeth. Só na King James você encontra dessa forma, Elizabeth e não Isabel. Eu não sei por que colocaram lá Isabel, se o nome mais tradicional dentro da cultura judaica é Elisheva. Mas o nosso ponto maior não é esse. O João nasceu de uma forma milagrosa, pois seus pais já tinham a idade avançada, sua mãe era estéril, e o Senhor o visitou enquanto ele estava trabalhando no templo. Ok? O Novo Testamento só é Novo Testamento a partir da premissa de quando Cristo está fazendo a ceia com os apóstolos, e ele diz: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Ok? Então, a partir da ceia do Senhor, instituída por Jesus, quando ele tira da mesa de peça pão e vinho para mostrar o seu corpo, que seria dilacerado, moído por nós, o seu sacrifício e o seu sangue, que abriria a nova aliança. Na nova aliança não tem profeta como no Antigo Testamento. Existem homens que têm o dom da profecia. Vamos falar de Bíblia? Falando de Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 12, acerca da diversidade dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que tenham falta de conhecimento. Não é ser grosseiro, é falta de conhecimento. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor,
senão pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo está reafirmando que o homem não pode reconhecer a Cristo se o Espírito Santo não estiver nele. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito de Deus, ele, quando deseja se manifestar para fazer os seus segredos manifestos do céu, ele opera no meio da igreja. Mas, versículo 7 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para quem? Porque quando você revela, quando você profetiza, quando você tem uma visão, quando você tem a manifestação do Espírito Santo, querido, não se julga muita coisa, não. Porque a glória é dele. Deus já usou uma jumenta, Deus já usou um corvo, Deus já usou um grande peixe, Deus já usou tantas coisas, e tem gente que já foi muito melhor do que nós no passado, e tem gente no futuro que vai ser muito melhor do que somos agora. Então você fica se julgando, não, porque Deus falou comigo, Deus vai falar comigo. E aí faz igual o outro caiu na idiotice de tentar defender o seu pastor, quando eu falei aqui, dessa mesma figurona que é o Leonardo Salles, e ele, o seu pastor vice-presidente lá, o pastor adjunto, não sei quem era, disse que ele era melhor do que Moisés, porque enquanto Moisés, Deus falava com ele de vez em quando, com o pastor dele, Deus fala todo dia e toda hora. Eu falei, meu Deus, é muito forte. Eu falei, já viu seus inimigos caírem dentro da terra, a terra se abrir? Já viu a rocha dar água? Já orou e aconteceu algo extraordinário? A sua roupa continua crescendo no corpo? Não, né? Então você quer dizer que é maior do que Moisés? Gente, pelo amor de Deus, é uma meninice, é uma disputa para querer... Irmão, o dom do Espírito é dado a cada um para aquilo que for útil à igreja. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um adolescente, Deus pode usar um ancião, Deus pode usar a qualquer um na igreja. Quem ele desejar para o seu nome ser glorificado. O que você pensa disso tudo? E o que eu mais fico intrigado é que a cada dia aparecem pastores mais despreparados e que, quando você prega a Bíblia lá, em alguns ambientes, eles rejeitam o pregador. Chama de gelado, chama daquilo, do outro, mas por quê? O interesse deles é ficar brincando de adivinhar a vida dos outros, que eles chamam de revelação. Ok? Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor continue manifestando o céu sobre a sua vida. Quero ler o seu comentário, vamos para mais uma boa conversa. E daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas, que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.